Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós hoje vamos começar a entrar especificamente no texto que compõe a Bíblia. Como dissemos anteriormente, são vários livros, e nós vamos começar então pelo livro número 1 da Bíblia, que é o Pentateuco, e o Pentateuco é dividido em 5 livros. O que é o Pentateuco? É a lei mosaica. A Torá era aquilo que Paulo de Tarso, por exemplo, combatia o cristianismo. Ele combatia em razão da Torá, da lei. Então essa lei é que governou os judeus lá desde o princípio, porque era a estrutura do judaísmo. Então os nossos irmãos, os hebreus, eles se baseavam no que está escrito na Torá. É bom que a gente considere de novo que o povo hebreu se formou a partir de uma migração do Abraão, que saiu da Mesopotâmia e foi lá para a região da Palestina. E o povo foi se formando. Ele foi se formando em cima de uma orientação que veio mediunicamente para Abraão. Então nós vamos pensar o seguinte: toda essa fundamentação da Torá provavelmente teve origem na Mesopotâmia, porque essas informações que nós lemos aqui na Torá, ela tem basicamente a mesma informação dos povos caldeus, depois dos babilônios. Então, provavelmente, surgiu lá da Mesopotâmia. Então, o que é Gênese? Na Gênese, nós vamos estudar a origem da vida e da história. Então, ali começa a explicação, dentro do conteúdo bíblico, de como a vida começou, de como a história se começa a acontecer aqui no planeta Terra. Então, a Gênese significa nascimento, origem. Então, no livro, temos partes que são estudadas na Gênese. Por exemplo, a origem do mundo e da humanidade, a origem do povo de Deus, e principalmente a origem do bem e do mal e a fraternidade. Então é isso que vamos estudar no Gênesis. É como tudo começou, quem que era o povo de Deus, por que assim considerado, o bem e o mal e a fraternidade. É claro, sabem, prezados amigos, que é um estudo muito complexo. Nós não vamos aqui tentar falar com detalhes, porque nós vamos ficar aqui estudando 40 anos ou mais. Penso que estudar a Bíblia mesmo por profundidade são várias e várias encarnações, porque ele é muito simbólico. Mas vamos tentar aqui. Então, a Bíblia começa com a humanidade, né, que é o ponto-alvo da criação. Então, temos lá no primeiro versículo do capítulo 1 da Bíblia, que diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. E Deus então disse que exista a luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou de dia, e as trevas chamou de noite. Houve uma tarde e uma manhã, e assim foi o primeiro dia. Bem, quando nós estudamos hoje a formação do planeta Terra, e principalmente quando a ciência coloca como é que foi, que aconteceu, como é que era uma grande nebulosa que se desloca do Sol na formação do sistema solar, e ali é tudo muito caos ainda, era tudo muito difuso, muito confuso, até que vai chegando uma hora que a matéria vai se solidificando e vai começando a funcionar em seus giros e começa a entrar numa órbita. Então, que a gente pode dizer o seguinte, que começou
para a Terra o período da sua existência. O Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro dia nós podemos considerar como período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal sob um ponto do espaço que tem uma nebulosa, que pela condensação da matéria sobre os seus diversos pontos, deu nascimento às estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e a todos os planetas. Então seria um estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra, de atmosfera imensa, carregada de toda a água em estado de vapor e de todas as matérias volitizadas. Então, o que é isso que nós estamos tentando entender? Então, quando começou a formação do planeta Terra, ele começa a partir também da formação do Sistema Solar, e o que eles estão dizendo é como é que aconteceu isso. Esse primeiro dia pode ter demorado muito tempo, porque são períodos. O dia significa períodos. E daí que a Terra vai se movimentando, vai se formando. E Emmanuel vai nos dizer, no livro A Caminho da Luz, que havia um divino escultor de tudo isso. O escultor é Jesus. Não é? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Então foi aí que começa a formação da Terra. Era um tumulto de gases, mas depois começa a esfriar. No princípio era uma grande bola de fogo, e depois começa a esfriar. Essa bola começa a esfriar e vai começando a dar origem, então, ao que temos hoje na Terra, que é os continentes. Desculpa, mas os continentes se formaram depois. Mas a origem, por exemplo, das montanhas, a origem dos rios, dos lagos, foi uma solidificação da matéria a partir daquela bola incandescente. Bom, aí nós vamos para o segundo dia, né, que o Allan Kardec chama de período primário, que é o endurecimento da superfície da Terra, isso que nós estamos falando, pelo seu resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e queimante, impenetrável aos raios do Sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volitizadas no ar, ausência de toda a vida orgânica. Olha que interessante. Então, no primeiro período, no primeiro dia, foi quando diz que Deus criou o céu e a Terra estava sem forma e vazia, é exatamente isso. A Terra não tinha uma forma ainda de um planeta como nós conhecemos hoje. E também tudo estava muito escuro, tudo abismal demais, e um vento impetuoso soprava, porque eram as forças telúricas de formação do planeta. Então Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Foi quando começa então a solidificação da matéria, a atmosfera vai ficando menos densa, e os raios do Sol começam a penetrar na Terra. Então Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou do dia, e as trevas chamou noite. Então houve uma tarde e uma manhã, e foi o primeiro dia. Ou seja, a atmosfera fica menos densa, os raios solares começam a penetrar, e aí nós vamos considerar também que o planeta começa o seu giro de rotação, porque para fazer a noite e o dia, ele tem que girar em torno do seu próprio eixo. Então começa aquele momento em que passa-se a parte que está de frente ao Sol, e depois aquela parte que está escura, ou seja, a noite. Então, o que quer dizer o primeiro e o segundo dia? Exatamente isso. De repente se forma o planeta, e o planeta se solidifica, toma forma mesmo de um planeta, e daí começa a atmosfera a ficar menos densa, e começam a penetrar no planeta os raios solares, porque os planetas eles necessitam de uma fonte, de um núcleo
que o sustente. E o nosso núcleo é o Sol. Então foi o primeiro e o segundo dia. Bom, aí nós vamos colocar agora no versículo seguinte, né? Então, Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas das águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve uma tarde e uma manhã, e foi o segundo dia, né? Então, esse segundo dia é bem interessante, porque quando fala assim, que Deus separa as águas de cima com as águas de baixo, o que significa isso? Significa o seguinte, que tudo tem origem no fluido cósmico universal. E se pensarmos o fluido cósmico universal, assim, numa visão bem nossa, bem humana, seria como se fosse um grande mar de partículas, ou de formação de partículas. Então, quando você vai formar qualquer coisa material, você utiliza do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, que é o ponto de partida. Então, os grandes espíritos, os cristos, eles retiram, então, do fluido cósmico universal o conjunto necessário para a formação de uma determinada matéria, um determinado volume de matéria. E nós sabemos hoje que 96% do universo significa praticamente coisas do fluido cósmico universal ou matéria menos solidificada. Então, o que aconteceu? Houve uma separação daquele fluido cósmico, de onde vieram os recursos para montar o planeta, daquela água que corre, essa água que corre aqui no planeta. Ou seja, seria o fluido cósmico universal mais densificado, que é a nossa água. Então, separaram as águas de cima, que ele chamou de firmamento, ou seja, o céu ou as coisas que estão além da Terra, das águas que rolam aqui no nosso planeta. Então, tudo é fluido cósmico modificado. Nós estudamos isso nos livros do Allan Kardec, que é fluido cósmico modificado, nos livros do André Luiz. Então, de maneiras que houve essa separação. Então, no momento em que capturou-se do fluido cósmico universal o quantum necessário de matéria, ou de partículas que formaram matérias para criar o planeta, então agora houve a separação. O fluido cósmico que não foi usado, que não está sendo usado aqui, dentro das nossas condições de entendimento, então eles ficam lá no firmamento, ou seja, estão no universo, e nós temos aqui a nossa água que jorra aqui para nós, que nós temos como um grande elemento químico que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Então, essa é a separação das águas de cima das águas de baixo. Quando nós estudamos isso sem o apoio da doutrina espírita, fica muito difícil, porque existem muitas interpretações. Mas quando nós estudamos à luz da doutrina espírita, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais lógico. Então é isso, no princípio era uma grande nebulosa, um fogo, uma bola de fogo incandescente, e daqui aquilo foi solidificando, foi esfriando, por uma razão aí de colocação daqueles 149 milhões de distância, milhões de quilômetros de distância que existe entre a Terra e o Sol. Então essa distância fez com que a Terra começasse a esfriar, e nesse resfriamento solidificou a matéria, criando então o solo, criando as montanhas, criando os rios, criando os vales e tudo que nós temos aqui. E depois houve então, a atmosfera fica menos densa e começa a penetrar os raios solares, e a Terra entra no seu período ou no seu princípio de rotação. E depois também de translação, que é o giro dela em torno do Sol. E daí começam a aparecer aqui na Terra os primeiros raios solares. E como ela gira, então vai ter a noite e vai ter o dia, como nós sabemos que existe hoje. E naquele momento houve uma separação das águas lá do fluido cósmico universal, que ele chama de água, com a água que nós temos aqui. Ou seja, tirou-se do fluido cósmico universal tudo que foi necessário para a formação da Terra. E agora sim a Terra vai ter a sua vida, vai ter o seu caminho, vai ter a sua possibilidade de existir e de fazer cumprir as determinações de Deus para o nosso planeta. Olha, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Como sempre,
Eu estou aqui à disposição para a gente estudar juntos. E qualquer dúvida, por favor, vocês entrem em contato comigo. Eu vou ficando por aqui, agradecido pela a presença de vocês em nossos estudos. E vamos continuar. Nós vamos dando uma visão geral para que nós possamos entender melhor o que significa a Bíblia. Eu não sei se vocês perceberam como ela é interessante. Fiquem com Deus.